Talvez se Neemias não fosse o homem que foi, o homem de oração, e o futuro de Jerusalém seria outro. E o texto diz que ele chora, que ele lamenta, que ele jejua, que ele ora, porque o peso dos problemas que estão acontecendo lá em Jerusalém, que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha estado presente, pesam sobre ele. Esse é o intercessor que ora por causas que não são as suas próprias. Ele está muito bem empregado, ele é copeiro do rei, ele vive no palácio, ele vive no conforto. O que o rei comia, ele podia comer. O que o rei bebia, ele podia beber. Ele vivia no falso, no luxo. Mas o problema é que atinge o seu povo, atinge a ele também. Ele sente o fardo do seu povo sobre os seus ombros. Este homem é capaz de fazer uma leitura adequada do diagnóstico que faz e a resposta recebida. Talvez para nós isso represente pouco ou menos do que representava naquela época. Quando ele diz os muros de Jerusalém estão derribados, isso para nós é apenas uma construção. Mas naquela época, irmãos, as cidades não tinham as proteções que tem hoje, o aparato militar que tem hoje, as proteções legais que tem hoje. Então, muros quebrados significam uma cidade vulnerável, sem segurança, sem proteção, exposta aos ataques dos aventureiros, dos exploradores, dos que vêm para saquear, para espoliar, para roubar, para matar, para destruir. Quando ele diz que as portas estão queimadas a fogo, isso é muito mais que porta de entrada e saída, porque se você olhar o contexto veterotestamentário, eram nas portas que os juízes julgavam as causas do seu povo. Quando diz que as portas estão queimadas a fogo, significa que esta cidade não tem um aparato legal, jurídico, que proteja, leis que protejam, tribunais que protejam, juiz que julguem as causas do povo. O povo estava entregue ao caos. Quando ele menciona que eles estão em grande miséria, significa que o povo que está lá, e o povo que havia retornado para lá, estava numa situação de vulnerabilidade econômica. E quando ele diz que o povo está também entregue, no sentido de eles estarem esquecidos, abandonados, desprezo, significa que é uma província, talvez longínqua, da cidadela de Suzã, do centro nevrálgico do poder, do grande império. Ela é esquecido, ninguém se importa, ninguém dá conta, completamente desprezado. A pergunta é, até que ponto os fardos que pesam sobre as pessoas pesam também no nosso coração? Se a nossa realidade é diferente daqueles que estão passando sofrimento. Vamos pegar o caso hoje, Rio Grande do Sul. Você pode imaginar o que é uma pessoa perder sua casa? Gastou a vida inteira para construir. De um dia para a noite a casa não existe mais. Você já pensou o que é um comerciante que lutou a vida inteira para ter um supermercado? E de repente a chuva vem e arrasta não só a casa, mas leva tudo que ele tem armazenado ali. Nós estamos muito bem confortados na nossa casa, com a nossa cama quentinha, com a nossa roupa passadinha, com a nossa comida sobre a mesa. Às vezes o problema é que pesa nos ombros dos outros, não pesa de igual modo na nosso coração. O intercessor sente a dor do outro, pulsando e latejando no seu próprio peito. Segundo lugar, o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Veja comigo o verso 5, a parte A. E ele disse, Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Irmãos amados, só uma notinha de rodapé. Às vezes eu vejo pessoas se dirigindo a Deus, e até hoje eu me constranjo, eu confesso. Quando eu vou cantar um cântico que chama Deus de você, eu fico um pouco constrangido, eu não sei quanto a você. Mas é uma intimidade de linguagem que nem sempre é a linguagem de intimidade real. Como se Deus fosse nosso coleguinha. Há outros cânticos que parece que Jesus é um namoradinho, que senta no colo, que faz carícia, que faz cafuné. Quando eu olho os homens da Bíblia,
os que mais tinham intimidade com Deus, eles se aproximavam de Deus com tal reverência. E Neemias não pode se aproximar de Deus a não ser dizer: ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Qual a visão que nós temos de Deus? Da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Quando João é chamado ao céu, ele chega e vê um trono. E ele não ousa descrever aquele que está sentado no trono, a não ser compará-lo com pedras preciosas. Quando ele vê o Filho de Deus, o Cordeiro, ele vê como aquele que morreu e venceu para abrir o livro e desatar os selos, e a visão é de majestade, é de grandeza, é de glória indescritível. Quando você ora, você não está orando a alguém igual a você. Você está orando ao soberano Senhor do universo. Você está orando àquele que está no trono, aquele que tem o controle do universo, das nações, da história em suas poderosas mãos. Você está orando àquele que tem poder para agir, aquele que tem poder para reverter o quadro, para mudar o placar do jogo, para virar a mesa da história. Você está orando ao todo-poderoso Deus. Terceiro lugar, o intercessor é alguém que ora firmado na fidelidade que Deus tem, a aliança que firmou com o seu povo. Veja comigo o verso 5, a parte B, quando ele diz assim: que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Meus irmãos, uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia é a doutrina da aliança. Sabe por quê? Essa aliança é unilateral. Deus fez aliança. Deus é o fiador da sua própria aliança. Não tendo ninguém maior do que ele para jurar, jurou por si mesmo. E dentro da aliança, Deus vai dizer o seguinte: olha, se você me obedecer, você vai ter esses e esses e esses e esses privilégios e bênçãos. Se você me desobedecer, eu vou disciplinar você com essas e essas e essas maldições. Mas se você se arrepender, eu vou lá e restauro você de volta. Mesmo quando você erra contra mim, a minha aliança não é anulada. Eu vou manter a minha aliança, vou disciplinar você, vou trazer você ao reconhecimento do erro e vou restaurar você oportunamente. Isso é o Deus da aliança. Deus da aliança. Sabe o que significa isso? Deus nunca vai jogar você na lata de lixo porque você errou. Ele vai disciplinar, mas não vai quebrar a aliança, porque essa aliança ele firmou, não no sentido de duas partes iguais, ele nos incluiu na sua aliança soberana. Bendito seja Deus. Quarta verdade que esse texto nos ensina, irmãos: o intercessor é alguém que não apenas chega para Deus e diz: Senhor, o Senhor podia fazer isso, quem sabe o Senhor faça. Então eu vou deixar essa causa aí nas suas mãos e vou ficar de braços cruzados, porque eu sei que o Senhor sabe tudo e vê tudo e conhece tudo. Então estou falando para o Senhor e nunca mais eu vou voltar nesse assunto, tá bom? Olha comigo, por gentileza, o versículo de número 6. Leia comigo em voz alta, vamos juntos? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Até aqui. Até aqui. Bom, se Deus sabe tudo e Ele sabe tudo, se Deus não tem perda de memória e Deus não tem perda de memória, por que nós deveríamos orar e insistir? Nem ter descanso e nem dar a Deus descanso. Está lá em Isaías 62. Não descanseis, nem deis a Ele descanso. Essa oração que não abre mão da resposta de dia e de noite.
Como Jesus ilustrou na parábola daquela viúva que está importunando o juiz, está todo dia, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o camarada ficou tão irritado que ele julgou a causa para não ficar perturbado. É claro que a parábola é por contraste.